pessoal, está começando agora mais um programa Encontro Espetacular. No programa de hoje vamos falar sobre a presença da PM no campus da UFAL aqui em Maceió. Teremos reportagens e entrevistas, fiquem ligados que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, senhoras e senhores. Nesse bloco teremos uma entrevista com Rosileide Nascimento, ela que foi até o campus da UFAL e entrevistou alguns alunos do curso de Comunicação Social. Os assaltos ocorridos no campus das Simões não aconteceram apenas este ano. Já há algum tempo, os estudantes vêm sofrendo com a insegurança. A grande quantidade de terrenos baldios e a baixa qualidade de iluminação no campus colocam em risco a segurança dos estudantes e de todos aqueles que trabalham na universidade. O último assalto aconteceu no Bloco de Serviço Social, mais conhecido como Bloco 13, e esse não foi o primeiro. Eu que estudo à noite, sinto muitas dificuldades em voltar para casa no horário correto. Tento largar um pouco mais cedo por causa da dificuldade de encontrar um ônibus ou até mesmo pelo movimento. Como você pode perceber, aqui está bem vazio, bem deserto. E a polícia aqui no campus tem trazido segurança e você tem mais uma disposição em ficar até o final mesmo da aula. Você acha que mudou desde que a PM entrou ou continua na mesma? Não mudou bastante. Vejo vários alunos ficando até o final do horário e os boatos e até mesmo a onda de assaltos aqui na universidade, desde que a polícia começou, diminuiu bastante. Para você, o que ainda falta com relação à segurança no campus? O que pode mudar? Transporte público. A questão da viabilização dos ônibus mesmo, que entram no campus. Acho que deveriam ter mais linhas que entrassem no campus e mais ônibus mesmo para circular nos horários, e não de hora em hora praticamente. O que você acha da presença da PM no campus? Mudou alguma coisa? Você se sente mais seguro? Eu acho que é de fundamental importância a presença da PM no campus, porque realmente melhorou a questão da sensação de insegurança dentro da universidade. Eu que moro na residência universitária, realmente nós sentimos mais seguro com a presença da PM no campus. Agora, nós também pensamos que tem que haver uma negociação junto com os estudantes, um debate, na verdade, com a comunidade acadêmica sobre essa questão da atuação da PM. Uma alternativa seria também uma guarda universitária. Obrigada, Marcondes. Voltamos ao estúdio. Obrigado pela entrevista, Rosileide Nascimento. Agora vamos para um pequeno break e daqui a pouco a gente volta. Voltamos com um encontro espetacular. Agora teremos uma entrevista com Arthur Albuquerque, ele que é aluno de filosofia da Universidade Federal de Alagoas. Olá, eu sou Luzia Salles e hoje nós vamos entrevistar o estudante de filosofia Arthur Albuquerque. Arthur Albuquerque, do quinto período da UFAL, é militante do movimento estudantil Resistência Popular de Alagoas, que atua em 3 níveis: estudantil, sindical e comunitário. Arthur, nos fala um pouco mais sobre esse movimento. Bom, a resistência popular é uma tendência social, Isso significa que ela atua no nível social. Então, em todos os locais onde ela estiver inserida, ela vai dar primazia à atuação dentro do âmbito social em detrimento do político. Então, a gente atua em 3 níveis: sindical, na intersindical, estamos inseridos no sindicato dos médicos, no sindicato dos professores, do sindicato dos plásticos também no Rio Grande do Sul, enfim. No comitê comunitário, a gente atua no bairro do Vergel, com programas sociais, com projetos sociais, que vão desde o Cine Popular, que é um espaço que a gente tem principalmente para o público infantil, onde a gente exibe filmes com temática sociopolítica, com a intenção de formar a comunidade politicamente. Tem também o sarau da Resistência, onde a gente faz o sarau literário mesmo, nos moldes padrões. No entanto, a gente tenta dar um enfoque nessa perspectiva mais política, dentro dos poemas que se leem, dentro dos contos que se podem ler. E temos também o projeto está iniciando agora 2 projetos, que é a biblioteca comunitária e também a escola de formato comunitário, que logo mais terão mais informações. E no movimento estudantil, a gente atua aqui na UFAL e no IFAL em Arapiraca também. Falando nessa questão social, vamos falar um pouco da violência aqui em Alagoas. A crescente violência no campus culminou para que a reitoria entregasse a segurança da UFAL nas mãos da PM.
Inclusive, a intenção da reitoria é montar uma guarda permanente aqui da PM. Qual a posição do movimento estudantil que você faz parte em relação a esse convênio PM-UFAL? Então, a gente é contra. Antes de mais nada, porque a gente acredita que essa consolidação da PM aqui, fazendo convênio com a reitoria, ela seria uma forma de a gente não ter mais discussão, pelo menos dentro de um espaço de tempo, acerca da questão da violência no campus, né? Porque se a PM faz um convênio com a universidade, então passa a não ser mais uma medida emergencial ter a PM no campus, passa a ser uma medida, a gente pode dizer, efetiva, uma medida permanente. Então a gente é contra porque a gente sabe que isso não atende realmente às necessidades e às demandas de segurança dos estudantes, nem dos professores, nem dos técnicos, dos demais trabalhadores da universidade. Além do que, a gente acredita que dessa forma a gente não teria condições mais de, durante um bom espaço de tempo, reivindicar outras formas de se fazer segurança no campus. Porque a PM seria uma resistência para esse movimento estudantil se expressar? A gente, para ser contra a PM, a gente se baliza no processo histórico que constrói a instituição, né? Então a gente tenta não pegar casos isolados, simplesmente falar de pessoas que compõem a PM. A PM ela não é um órgão formado por pessoas simplesmente. Ela é uma instituição e as pessoas que estão na instituição são formadas pela instituição. Então, a história que a instituição carrega ela é muito maior do que a individualidade de cada pessoa que está inserida nela. Então não é questão de as pessoas particulares, os indivíduos que são PMs, policiais militares, sejam maus, ou sejam desonestos, ou sejam, enfim, algo do tipo. A questão central é que o histórico da PM, desde seu surgimento, ele tem a função da repressão social. E manter a ordem não significa manter a paz, manter a tranquilidade, manter o respeito. Manter a ordem significa manter o status quo, manter o que está estabelecido, manter a divisão de classes, manter a divisão hierárquica, colocar dentro dessa divisão hierárquica um outro espaço hierárquico que vai dividir quais são os estudantes que devem ser abordados, quais não são. Elas vão fazer parâmetros de divisão social que vai dizer respeito à abordagem dela, ou seja, pegando o histórico da PM, a gente sabe que a maior parte dos jovens, a maior parte dos abordados são jovens negros da periferia, tanto fora como dentro da universidade, porque a gente também tem jovens negros da periferia na universidade. Ainda que sejam poucos, muito infelizmente, que deveria ser o espaço principal da periferia, deve ser na universidade pública. Enfim, então a gente sabe que a PM, a instituição, ela tem um perfil classista, racista, e que não coaduna com as compreensões que o movimento estudantil tem de liberdade, de democracia, de direito e igualdade dentro do campus ou em qualquer outro espaço. E qual seria a solução defendida pelos movimentos estudantis para inibir esses casos de violência dentro do campus? Qual seria uma outra alternativa? O que a gente defende desde aproximadamente 2012, tendo já essa pauta sido erguida alguns anos antes, mas só se consolidando em 2012, 2013, a gente tem pedido a guarda universitária, ou a gente tem exigido a guarda universitária, que seria uma espécie de corpo de segurança concursado com especificidades de formação, especificidades de conduta dentro do campus, e que tivessem critérios que fossem balizar de algum modo para deixar o mais coerente possível com aquilo que a gente necessita, que é uma segurança real, não racista, não homofóbica, enfim. Segundo o professor Eurico Lobos, o reitor da UFAL, ele disse que a função da guarda universitária foi extinta nos quadros dos servidores das instituições de ensino e está deixando de existir gradativamente nas universidades que ainda possuem. Ainda segundo ele, a presença da PM no ambiente acadêmico é muito comum em muitos campos. A exemplo das universidades federais de Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e da Universidade de São Paulo. Dessa forma, partindo desse pressuposto da reitoria, qual seria uma outra solução, já que a guarda universitária está sendo extinta, segundo o reitor? A questão não é qual seria uma outra questão. A questão é a gente entender por que essa guarda está sendo extinta, com base em quê e com quais interesses. Do modo como a reitoria professa seu discurso, faz parecer que está sendo um caminho natural, um caminho consequente ou coerente a extensão das guardas universitárias, né? Mas na verdade a gente tem que ter mais
mais profundidade nessa análise, tem que saber quais são as reais causas que vêm causando a extinção dessa guarda universitária e a substituição dela pela PM. Antes de mais nada, ao Estado interessa manter a ordem, que significa não manter a paz, mas sim manter o status quo, manter a divisão de classe, manter a divisão racial, manter a divisão étnica, manter a divisão sexual, enfim. Sustentar todos os pilares que de uma forma consolidam e caracterizam a sociedade onde a gente vive. Dentro disso, a gente tem que entender que o motivo pelo qual vem sendo extinto as guardas universitárias, sendo substituídas pela PM, é na verdade o interesse que o Estado tem de economizar mais dinheiro, porque se ele não necessita abrir concursos públicos, se ele não necessita abrir novos editais ou abrir novas licitações para comprar novos armamentos, para comprar novos equipamentos para uma guarda especializada, para que ele vai preferir gastar esse dinheiro, ter esse investimento, ter essa dificuldade desse processo de construção de um concurso, da licitação, enfim, de um edital? Para o Estado é muito mais fácil, ou muito mais interessante abrir um espaço na universidade, ferindo a autonomia universitária, para que a PM, que já é um braço armado do Estado e já é um braço que coloca a cabo, coloca em prática aquilo que é outorgado pelo Estado, então é muito mais fácil, tanto do ponto de vista ideológico como do ponto de vista material, porque o Estado, assim, substituindo a guarda universitária pela PM, eles economizam mais dinheiro e eles mantêm mais facilmente o tipo de ordem que caracteriza o Estado na sociedade capitalista, sobretudo brasileira. Então acho que é esse foco que a gente tem que perceber para poder a gente reforçar o pedido da guarda universitária. Por quê? Porque a gente sabe que os interesses que estão encaminhando para a extinção da guarda são os interesses do Estado. Isso é o interesse do movimento estudantil. Vai de encontro ao interesse do Estado, se ele é pela liberdade e igualdade. Então a gente entende que devemos reforçar ainda assim a exigência da guarda universitária, por mais que o reitor tente criar um boato de que é uma naturalização dessa extinção da guarda, né? Sabe que ela tem interesses específicos e nós temos nossos interesses, interesse de classe. Né? Interesse de classe. Existe uma empresa terceirizada que cuida da segurança do patrimônio da UFAL. E essas empresas, quando elas são questionadas, né, esse segurança, eles dizem que estão a serviço da segurança da UFAL, mas do patrimônio. Porque o movimento social que você faz parte, ou outros que você conheça, tem feito para que a reitoria entenda que as pessoas também são patrimônios vivos da UFAL, inclusive esses próprios trabalhadores de segurança. Bom, antes de mais nada, essa empresa de segurança que faz a segurança do patrimônio da universidade, ela também é injusta com os próprios trabalhadores que fazem essa segurança do patrimônio, porque eles cumprem uma tarefa que é para ser um vigilante, que teria que ser... Eles cumprem a tarefa de segurança quando eles são vigilantes. Então, eles ganham o salário de um vigilante quando tanto a carga horária como o tipo de trabalho que eles exercem, ou seja, expostos ao perigo mais do que o vigilante, são mais do que segurança. Eu me perdi. Vou ter que voltar agora. Tem como contar? Não, dentro. Já tem que ir algumas vezes, mas tem um pouco mais de tempo. Então, a gente tem que entender que essa própria empresa que faz segurança do patrimônio da universidade, ela tem uma incoerência interna. Que incoerência é essa? Os trabalhadores que estão no seu serviço, eles desempenham um tipo de função pela qual deveriam receber mais, porque eles estão mais expostos a riscos e eles cumprem uma carga horária acima da carga horária específica para vigilantes. Então, tem dois erros aí, a carga horária e o tipo de serviço aplicado. E a universidade está coadunando com a empresa, colocando os empregados para fazer um serviço que não é pelo qual eles foram contratados, né? Então você vê que tem uma incoerência interna aí. Ademais, a gente sabe que isso nunca resolveu a segurança do campus, porque, como você falou, ela é só patrimonial, e a gente tem que entender o porquê a segurança é só patrimonial e porque até então a segurança na universidade se destinou somente para a questão material. Voltando ao que foi falado na pergunta anterior, a gente tem que compreender que tipo de sociedade é essa onde a gente vive, que contexto a gente se insere, onde essa universidade está localizada. E a gente está localizado na sociedade capitalista, que tem como principal
fundamento o direito à propriedade privada. E a propriedade privada, ela vai ser o bem sagrado da sociedade capitalista. Então, em todos os âmbitos do Estado, a segurança primordial vai ser sempre a segurança do patrimônio, porque o patrimônio é o que caracteriza essa própria estrutura social. E o Estado, cabe ao Estado sempre, em pano de fundo, defender o direito à propriedade privada. Então ele não iria abrir mão do seu para colocar o direito, antes de mais nada, o direito à vida, o direito à dignidade. Os direitos sociais. Então, antes de mais nada, é necessário a sociedade manter os seus próprios fundamentos. Então, é necessário para ela, antes de mais nada, assegurar o seu próprio patrimônio, assegurar a sua força material, para posteriormente, ou não se preocupar com o patrimônio da vida, né? Foi criado um abaixo-assinado nas redes sociais com o título "Queremos sim o patrulhamento da PM na UFAL". E usaram também hashtags, uma delas dizia "Quem não deve, não teme". Essa hashtag deu a entender que fazia alusão aos rumores de que o movimento do discurso contra a PM era para mascarar a inibição do uso de drogas que acontece dentro da UFAL, inclusive drogas ilícitas, que infelizmente é uma realidade dentro da universidade. O que é que o movimento diz a respeito disso, dessa campanha dos alunos que são apoiados? Só para colocar um parênteses na pergunta anterior, em 2013 o movimento estudantil se articulou desde o DCE, na época ainda não o DCE, mas vários movimentos, ANEL, Resistência Popular, Espaço Socialista, a juventude do PCB, enfim, se organizaram para fazer um ato, né, reivindicando segurança no campus, e isso já antes de todos esses problemas que vieram causar a presença da PM aqui no campus, né? E desde aquele momento a gente já pedia guarda universitária, desde aquele momento a gente já falava que a Servipa não é uma solução para o problema da segurança no campus, enfim. Então, voltando a essa questão agora, dessa pergunta, essa questão de quem não deve não teme, isso é um discurso que é facilmente desmascarado pela análise histórica da construção da PM na sociedade. Como eu falei antes, o papel social da PM sempre foi o papel da repressão, de manter o status quo. E esse movimento foi criado pelos alunos, que são a favor da PM. Sim. Você me interrompeu, perdi. No caso, deu a entender que essa hashtag fazia alusão que o discurso contra a PM era para mascarar o uso de drogas. Porque a circulação de drogas é uma realidade dentro da universidade. Bom, antes de mais nada, eu não acho que a gente possa se dizer necessariamente que é infeliz que o uso de drogas esteja na universidade, porque ele está em toda a humanidade. Em todos os países, em todos os estados, em todas as cidades, em todos os bairros, há pessoas, sempre existiram pessoas, né, na humanidade que sempre consumiram drogas. E a questão da legalização ou não das drogas, ela é uma questão muito mais econômica e social do que propriamente uma questão moral. Então, antes de mais nada, só queria deixar claro que a gente não compreende que o uso de drogas na universidade vá necessariamente causar uma falta de segurança ou um ambiente hostil na própria universidade. Esses alunos que reivindicaram a presença da PM, que reforçaram a presença da PM, né, conforme com a reitoria, usam esse chavão de que não deve não teme, mas é uma coisa que se põe abaixo. Por exemplo, posso dar um exemplo particular. Quando eu, mais 2 companheiros, fomos abordados aqui no campus, na segunda semana da presença da PM aqui. Pela PM. E a gente estava conversando embaixo de uma árvore e 3 patrulheiros da PM nos abordaram violentamente desde o início, tanto coercitivamente, fisicamente, quanto psicologicamente. Puxaram nosso braço, puxou o cabelo de um dos colegas nossos, bateu nas pernas para abrir, bateu de verdade. Quando eu falo bateu, não falo puxou, pediu, ele bateu mesmo. E o tempo todo com uma coerção psicológica exatamente nessa questão das drogas. O tempo todo. Onde é que está a droga? Onde é que está a droga? Onde é que está a droga? Onde é que está o baseado? Onde é que está a maconha? Onde é que está a maconha? Eu falei, não, você pode preocupar em cima da árvore, sentado, com os amigos embaixo. E o tempo todo ele insistindo para a gente dizer onde é que estava a droga que a gente não tinha.
Até que em algum momento eles acharam uma bituca de cigarro trevo, né, que é cigarro artesanal, e tentaram também criar uma espécie de coerção psicológica para que a gente admitisse que aquilo fosse maconha quando não era. Então a gente, sabendo da nossa tranquilidade, a gente falou, podem conferir, podem abrir, podem levar para análise, podem cheirar, que não, isso não é maconha, não é droga, não é nada ilícito, é apenas cigarro. E eles ficaram o tempo todo insistindo nisso, insistindo, tentando coagir psicologicamente, tentando fazer com que a gente admitisse, mesmo que eles não achassem, que estavam usando drogas para poder dar respaldo à ação violenta que eles tinham feito com a gente mais cedo. Então, frustrados por não ter conseguido achar nem as drogas, nem por ter conseguido coagir a gente, para que a gente pudesse com a abordagem deles, eles se retiraram, mas antes de fazer isso, tentaram repetir esse discurso dos estudantes que têm os apoiado, que estavam lá para falar. Eles falaram: a gente não está aqui para reprimir estudante, a gente está aqui para reprimir bandido, para reprimir criminoso. E quem estiver aqui em atitude suspeita vai ser abordado. Seja 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E não vai ter pena. A gente não vai alisar. Vai tratar igual trata bandido. Então você vê que é um discurso extremamente contraditório. Porque ao mesmo tempo que ele fala que está lá para coibir, para coagir a ação criminosa, nós estávamos conversando embaixo do árvore, não oferecemos perigo algum, estávamos do lado da biblioteca, sendo visto por várias pessoas, não estávamos fazendo uso de nada, estávamos apenas conversando e fomos tratados tal qual suspeitos ou bandidos, enfim, coisas do tipo, né? Então, isso é um exemplo particular de uma história que a PM carrega, que é de coibir e coagir quem lhe diz respeito ou quem, de algum modo, lhe parece suspeito ou quem arbitrariamente ela decide abordar. Como os casos mais famosos, a gente pode citar mais recentes, o caso da Marildo, pedreiro que foi assassinado pela PM, dentro do box da PM, né, da polícia pacificadora. Você veja que contradição absurda, né? Foi assassinado, inocente, foi descoberto depois que ele era inocente. Aquela moça também, Cláudia, que era suspeita, segundo os próprios policiais, de um crime, mas que não tinha investigação nenhuma, prenderam e arrastaram a moça pela rua, né, matando ela do modo mais cruel, desonesto, canalha possível, né? Então você veja que essa instituição carrega a marca do sangue no seu peito, né? Essa instituição carrega a marca da caveira mesmo no seu peito. A instituição da agressão, da violência. É por esse motivo que vocês acham que elas não devem estar dentro da... Sem dúvida, sem dúvida. Arthur, nós agradecemos a sua disponibilidade para nos conceder essa última entrevista. Eu que agradeço, obrigado. Muito obrigado por esse espaço, para vocês mostrarem o seu posicionamento, né? Que muitas vezes as pessoas não falam, mas não fundamentam o porquê. Então, por isso a gente agradece a você. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, Luzia Salles. Está terminando agora mais um encontro espetacular. Semana que vem a gente volta. Fiquem ligados.